Os Estados Unidos da América acusaram publicamente a China, a Índia e o Brasil de financiarem crimes de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Após as ameaças do ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, de impor tarifas contra a China, que financia a máquina de guerra de Putin, hoje autoridades e congressistas americanos realizaram um ataque coordenado contra os compradores de petróleo russo. Depois que Donald Trump ameaçou os últimos com tarifas de 100%, representantes de Washington lançaram novas ameaças contra os parceiros da Rússia no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E a retórica soa cada vez mais agressiva, com o objetivo de afastar os parceiros da Rússia. Além disso, hoje, pela primeira vez, os americanos deixaram claro que a China não está apenas ajudando a Rússia, de alguma forma, a conduzir a guerra. Nos Estados Unidos da América ficou claro que a Rússia é um proxy da China, que está travando uma guerra por procuração contra o Ocidente através da Rússia. Também foram expressas novas ideias pela primeira vez que discutiremos juntos neste episódio. Meu nome é Alexei Petty. Em seguida, vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário, e isso ajuda muito na divulgação deste episódio. E não deixe de se inscrever no meu canal do Telegram, o link está na descrição deste vídeo. Além disso, amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube, podem fazer isso com qualquer doação na plataforma de sua preferência. Todos os links e dados estão na descrição do vídeo ou pelo código QR que aparece na sua tela. Então, hoje o embaixador dos Estados Unidos da América na OTAN, Matthew Whitaker, declarou que a China, que é o maior importador de petróleo russo, precisa ser responsabilizada por subsidiar a guerra contra a Ucrânia. Segundo ele, Pequim está usando a Rússia como marionete, querendo que os Estados Unidos da América e seus aliados fiquem presos na guerra que ela iniciou na Ucrânia e não consigam se concentrar em outras tarefas estratégicas. Segundo Whitaker, Washington está pronto para punir esse tipo de comportamento. Sanções secundárias que Trump ameaçou impor caso a Rússia não avance para uma solução pacífica até o início de setembro serão significativas, alertou Whitaker. E em seguida uma citação dele. Elas vão atingir os países que compram petróleo russo, seja a China, a Índia ou o Brasil. A China acredita que está travando uma guerra por procuração usando a Rússia. E vemos nas declarações do governo chinês que eles querem que os Estados Unidos da América e seus aliados estejam ocupados com essa guerra para que não consigamos nos concentrar em outros desafios estratégicos. Mas isso não vai acontecer. E essa declaração é importante principalmente porque pela primeira vez, enfatizo, pela primeira vez, os Estados Unidos da América declararam publicamente que a Rússia é de fato chinesa. Proxy. É compreensível quando dizem que a Rússia depende da China, que a China ajuda financeiramente e a contornar as sanções. Mas o termo proxy já implica a ausência de subjetividade da Rússia em certo grau. Foi declarado que os Estados Unidos da América não desviarão o foco da Ucrânia para outras prioridades estratégicas, como Taiwan. Pela primeira vez foi dito que a China está subsidiando o assassinato de ucranianos. Novamente, uma coisa é quando, vocês sabem, durante 3 anos e meio de guerra em grande escala, se afirmava suavemente que a China ajuda a Rússia a contornar as sanções, que a China mantém a economia russa funcionando e assim por diante. E é completamente diferente quando você é praticamente equiparado a assassinos. Whitaker diz que a China financia o assassinato de ucranianos, ou seja, Whitaker diz diretamente que a China financia assassinatos. E, sabe, essa afirmação não está longe de financiar o terrorismo. Esta é a declaração mais dura dos Estados Unidos da América sobre a China até agora, por causa do apoio de Pequim a Moscou. Whitaker recebeu apoio do senador Lindsey Graham, coautor do projeto de lei que impõe tarifas de 500% aos compradores de recursos energéticos russos. E como o presidente tomou a iniciativa dos senadores, Graham agora apoia a versão dele de punição para aqueles que abastecem o orçamento russo com petrodólares, sendo que cerca de 1/3 desse orçamento vai para a guerra. A seguir, uma citação de Graham. Aqui está o que eu diria para a China, Índia e Brasil. Se vocês continuarem comprando petróleo russo barato para permitir que essa guerra continue, nós vamos arrancar tudo de vocês, acabar com tudo e destruir a sua economia. Segundo Graham, são exatamente esses 3 países, China, Índia e Brasil, que respondem por cerca de 80% das exportações de petróleo da Rússia, que sustentam a máquina de guerra de Putin. Citação: o que vocês, Índia, China e Brasil, estão fazendo é dinheiro manchado de sangue.
Putin não vai parar até que alguém o faça parar. Aqui trarei algumas informações. Desde que a União Europeia impôs o embargo ao petróleo russo no final de 2022 até junho de 2025. A China adquiriu 47% das exportações totais de petróleo bruto russo, a Índia 38%, o Brasil importa principalmente derivados de petróleo, 12% do total das exportações. Ou seja, se somarmos tudo, sim, de fato acontece que até um pouco mais de 80% do petróleo russo vai para a China, Índia e Brasil. Anteriormente, o próprio Trump ameaçou separadamente os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com tarifas, ou seja, Brasil, Índia e China. Aliás, são cofundadores do bloco junto com a Rússia, e ele ameaçou impor tarifas caso adotem uma política anti-americana. O ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, afirmou que incluirá a questão das tarifas sobre a compra de petróleo russo nas negociações do acordo comercial com a China. E pediu que a Europa também as utilize como arma? Citação: qualquer país que compre petróleo russo sancionado pode esperar a imposição de tarifas de 100% contra ele. E no final das contas, aquele tal de Whitaker declarou o seguinte, citação: acho que precisamos responsabilizá-los por subsidiarem os assassinatos que acontecem nos campos de batalha na Ucrânia. Os Estados Unidos da América poderiam impor tarifas de 100% contra a China, Índia e Brasil para que eles parassem de comprar petróleo e derivados russos. E isso realmente arruinaria de vez a economia russa. A posição dos Estados Unidos da América, após tais declarações, soa alta e exemplar. Mas há também outro ponto de vista sobre o motivo pelo qual Trump deu a Putin 50 dias, supostamente para encerrar a guerra, após os quais todas essas tarifas supostamente entrariam em vigor. Citarei, para comparar posições, as palavras do ex-conselheiro de Trump, John Bolton. A decisão de Trump de enviar mísseis Patriot à Ucrânia e o ultimato de 50 dias dado a Putin foram vistos por alguns como uma mudança drástica na política do presidente americano. Mas, na verdade, ele pode simplesmente estar se preparando para uma evacuação do conflito em torno da Ucrânia, que pode ser comparável à retirada catastrófica das tropas americanas do Afeganistão. Como diz Bolton, o ultimato de Trump foi percebido pelo Kremlin como uma licença para continuar ataques ilimitados contra a Ucrânia por até 49 dias, e as ameaças de Washington de impor sanções após 50 dias são praticamente sem sentido. As tarifas sobre as exportações russas para os Estados Unidos da América não terão efeito, porque em 2024 elas somaram apenas 3 bilhões de dólares. A ameaça de impor sanções secundárias contra importadores de petróleo e gás russos, como a China e a Índia, é simplesmente ridícula, acredita Bolton, apontando para a reação do mercado. O preço do petróleo, que estava em alta antes da declaração de Trump, caiu após o anúncio, indicando que o mercado não acredita nessas ameaças. Bolton acredita que Trump está preparando uma saída para si mesmo do conflito ucraniano. Após o prazo de 50 dias, ele poderá encontrar motivos para não tomar nenhuma atitude contra a Rússia e lavar as mãos. E agora segue uma citação de Bolton. Ele sabe que não conseguiu nem chegar perto de cumprir sua promessa de campanha de conseguir um cessar-fogo em 24 horas. E ele não está interessado em continuar chamando atenção para esse fracasso. Por enquanto, Trump ganhou tempo para si mesmo e deu esperança aos aliados. Atendeu aos apelos dos defensores sitiados da Ucrânia para fornecer ajuda imediata na defesa, mas evitou assumir compromissos de longo prazo. Ele mostrou firmeza ao anunciar um prazo de 50 dias, mas descreveu apenas vagamente as consequências caso Putin não ceda e alertou a Ucrânia de que ela também deve levar a sério o cessar-fogo. Bolton chama isso de uma válvula de escape embutida, uma rota de fuga que Trump preparou para si mesmo. Aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.